Olá, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre câncer de pele. E depois desse verão, quem é que não deu aquela abusadinha, né? Bom, eu posso dizer que, infelizmente, eu fui uma dessas pessoas, mas quem nunca e quem não? Isso tem várias consequências que podem ser dolorosas ou não. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Rafaele, que está aqui junto comigo. E você vai me dar bronca agora, só porque eu confessei? Com certeza. Será que eu devia ter falado? É o meu papel. Mas, guria, é tão difícil, né, a gente ficar e passa e meleca. Eu tenho uma coisa meio complicada, assim, com o creme, não gosto, mas é necessário, né? É, preciso. É. A Só doutora assim. Rafaele, além de ser cirurgiã de pescoço e cabeça, ela também tem essa especialidade que é super bacana, né? É, a cirurgia, a oncologia cutânea, né? Hoje em dia se fala bastante disso, né? Porque Sim. o câncer de pele é o câncer mais incidente na população. É? O mais? Será que é porque a gente é o maior órgão do nosso corpo ou porque o povo abusa mesmo? Um pouco de cada coisa. Uma somatória. O que leva a pessoa a ter um câncer de pele sem ser o sol, que a gente já sabe? Então, a gente precisa primeiro classificar na diferença de câncer de pele melanoma e não melanoma. Então, são doenças diferentes. Tá. A doença que é melanoma, né, que é o câncer de pele, que eu falo sempre que é o mais... que a gente precisa de um pouco mais de atenção, porque é o câncer que pode dar mais metástase. Então, aquela manchinha mais escura, ela é irregular, não é aquela pintinha que a gente, né, tem um corpo cheio de pintinha, mas é uma pintinha mais diferente, assim, que a gente chama de patinho feio. Sei. Então, uma pintinha que apareceu nova, que é muito diferente das outras, e aí tem que sempre dar uma olhada. E aí esse câncer de pele, que é o melanoma, ele é um pouco mais grave, pode ter consequências que são as metástases, né, que a raiz do câncer pode espalhar pelo corpo, então é um tratamento um pouco mais, digamos, minucioso. Entendi. E o câncer de pele não melanoma, que daí é o carcinoma basocelular ou espinocelular, que são os carcinomas, a maioria é por causa do câncer do sol mesmo, a maioria. E tem a tendência genética, tem, né, às vezes hereditário, de família, tem o cigarro, que é um fator de risco, né, para todos, bem dizer, quase todos os cânceres, né? Então também, mas o maior vilão é o sol para esses cânceres de pele. Tem muitas matérias que a gente vê pelas redes sociais, a gente sabe que nem tudo é real e que existem muitas fake news, né? Principalmente fazendo com que a gente acredite em algumas coisas que podem ou não ser verdades. Eu tenho essa dúvida. O protetor solar, muita gente, eu vejo ali que tem metais pesados, que tem parabeno, que tem tantas coisas maléficas para o corpo. O que você me diz disso? É que tem protetores e protetores, né? Tem então, disso também. Tem disso também. Tem os protetores físicos, tem os protetores químicos, tem, né, várias classes de protetores, que daí os dermatologistas, né, estão mais habituados, que eles, né, acompanham melhor essa parte de protetor solar mesmo. Sim. Mas eu sempre digo, a barreira precisa ter. Tá? O dano solar que foi causado pela exposição solar lá, às vezes na juventude, né? Que, imagina, nossa, eu tenho cada história. Paciente que passava Coca-Cola com manteiga para bronzear. Isso é da minha época, guria, e não era só isso, a gente passava óleo. Com urucum, que era para tingir logo. Isso foi uma loucura, era uma época que, bom, a gente não tinha tanta informação. Eu não fui uma dessas loucas, mas muita gente era, né? Existiam, assim, aquela vontade, porque era bonito, né? Ficar bronzeado e tal. Então isso tem uma consequência grave, vamos dizer assim. Porque daí assim, às vezes hoje em dia, né, a pessoa tá lá com seus 50, 60 anos e tá se cuidando, porque hoje em dia tem um apelo, né, de cuidado com a pele. Sim. E aí ela fala assim, nossa, mas agora eu tô me cuidando e tive câncer de pele. Mas, e todo o dano solar que ela foi exposta lá na juventude. Esse DNA da pele já foi alterado.
Então esse dano solar já existiu, principalmente nas áreas expostas ao sol. Então aquele dano não tem como recuperar, entendeu? A tendência que a pessoa teve, né, mais a exposição solar, de ter o carcinoma de pele, né, o carcinoma base celular ou espinocelular, que é o que a gente chama carinhosamente de SEC e CBC, esse aí não tem mais como corrigir o dano que ela já sofreu. Mas, a partir de hoje, se ela começar a se cuidar, tem como prevenir cânceres no futuro. Me fala da cirurgia. Então, e aí, como eu te falei, né, tem o melanoma e o não melanoma. O mais comum é o não melanoma, que são esses que é a E maior... esse tem que tirar também? Existem, o melhor tratamento, eu digo que sempre é o cirúrgico. Não dormir com o inimigo. O melhor tratamento é o cirúrgico. Mas, Tá. claro, tem pacientes que têm algumas síndromes que são pipocados de câncer de pele pelo rosto todo, pelo corpo inteiro, e aí tem outros tratamentos, né, que é como se fosse uma quimioterapia, né, uma imunoterapia, que daí toma remédio, e aí, né, vai tratar o câncer como, né, no corpo inteiro, porque você não vai sair, né, Você tirando trata a pele. isso? Não, daí isso daí é o Aí oncologista encaminha que para um faz oncologista. isso. Agora, tudo que é cirúrgico, câncer de pele, pequenos ou grandes tumores que, né, cabe a ressecção, aí eu faço a ressecção e já faço a reconstrução. Então, o câncer de pele não melanoma, o tratamento primeiro é tirar com uma margem de segurança para depois vem o resultado do anatopatológico, que é a biópsia, né? Biópsia, E aí a gente vê se vai precisar de radioterapia ou não, como complemento. Tem alguns cânceres de pele que o radioterapeuta indica rádio sem a cirurgia, que tem esses casos, né? Às vezes uma localização que, se for tirar, vai causar uma morbidade, né? Que é um dano para o paciente muito grande. Então, às vezes, se opta pela radioterapia. Mas a radioterapia também não é isenta de morbidade, né? Então, tem que dosar. Então, cada paciente é individualizado nesses casos, sabe? O difícil é você saber qual é aquela manchinha, qual é aquela pintinha que você tem que cuidar, né? Principalmente atrás, né? Que ninguém vê, né? Que ninguém vê, né? Então, o ideal mesmo é você manter em dia uma consulta com um dermatologista, com qual outra especialidade que... Geralmente quem faz os mapeamentos, né, de câncer de pele, pra mim, são os dermatologistas. Aí eles vão fazendo, porque eles têm esse histórico, né? Eles têm a especialização, né, nisso. E eles diferenciam as pintinhas, né, que são os nevos, de outras manchinhas de pele do câncer de pele. E aí eles encaminham alguns pequenos tumores de pele, eles já fazem, eles ressecam, fazem biópsia, mas a maioria encaminha quando é uma lesão um pouco maior, que precisa de às vezes uma reconstrução, ou tá perto de uma localização, né, que eles não têm muita, não é o dia a dia deles. Entendi. E aí, então acaba que tem esse network entre dermatologia e quem faz cirurgia, oncologia cutânea, né? Ô Rafa, me fala uma coisa, por que o câncer de pele é conhecido por dar a metástase, que é o mais comum de ter a metástase? Tem alguma relação com algum outro fator? Porque a gente sempre vê, né, que o câncer de pele destinou, deu metástase em outros órgãos. Por que isso? Eu vou te dizer que o câncer de pele, tipo o carcinoma espinocelular, que é o SEC, e o CBC, eles dificilmente dão metástase. Tá. O CBC mesmo, que é o mais brando, né, que geralmente a cirurgia já cura, assim, metástase é muito, muito difícil. Então é porque deixou. Isso. O carcinoma espinocelular, ele cresce um pouco mais rápido do que o CBC. O CBC, ele cresce mais devagar, é aquela lesãozinha que a pessoa tem há 3 anos. E aí mesmo não cicatrizou e aí vai crescendo muito devagarinho. Entendi. Não costuma acometer órgãos mais profundamente. Mas, claro, né, dentro do carcinoma basocelular tem uma infinidade de subtipos. Então tem os essas coisas tu entrega e confia, né? Tem os mais agressivos e os menos agressivos. Mas o espinocelular, que é o SEC, ele é um pouco mais agressivo do que o CBC. Então ele infiltra órgãos, né? Entendi. Às vezes na testa, no rosto, daqui a pouco você vai ver, deixou, tá lá no osso. Entendeu? Pegou um caminho, às vezes, né, tem aqui perto de alguma glândula salivar, tem nervo, então pega o caminho do nervo e vai, pega um tecido linfático e espalha, entendeu? Entendi. Então tem esse risco. Agora o melanoma, que é o câncer de pele que dá mais metástase,
ele é mais agressivo justamente por isso, que ele pega a infiltração que a gente chama, né, angiolinfática, pega ele faz como se fossem raízes por baixo, e aí ele infiltra sem a gente conseguir ver, e aí ele espalha facilmente. Então, na face, né, que são os melanomas que eu lido mais, ou no pescoço, dá facilmente metástase para a cabeça, para o cérebro, né, para os gânglios do pescoço, pulmão, entendeu? Fígado. Então, sempre um paciente que aparece para mim com melanoma ganha lá um pedido de tomografia de crânio, pescoço, tórax e abdômen, sempre. Entendi. Faz parte do estadiamento desse paciente, né? Então, é um câncer um pouco mais agressivo. Como é bom em conversar com quem entende, né? Toda informação que a gente puder levar para vocês, e a gente sabe que esse nosso quadro de saúde é maravilhoso, né? Porque as pessoas gostam muito, a gente está sempre levando as informações que todo mundo precisa saber, né? Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de estar conversando com alguém ou de marcar uma consulta. Então fica de olho, né? Se você tem ali alguma pintinha, vê ali alguém que mora contigo, alguém que está sempre do teu lado, para dar aquela olhadinha, será que essa pintinha estava aí? Para você não precisar passar pelas mãos da doutora Rafaele. Mas, se precisar, né, Rafa? Se precisar, a Rafa tá aí, é um encanto de pessoa. Vocês vão ver ela muito por aí, porque é uma pessoa muito tranquila de conversar, né, Rafa? Então, tá sendo muito bacana te conhecer, viu? Obrigada. Obrigada também pela entrevista, né? É isso, gente. Nós conversamos com a doutora Rafaele. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço e tem essa especialidade, né? Que é a câncer de pele, que é a cirurgia oncológica dentro dessa especialidade de pele, né? Então, você fique ligado. E a gente volta com mais novidades sempre para você.